que aconteceu ontem é uma das coisas mais repugnantes que eu já vi na política. E olha que eu já acompanho a política há muito tempo, eu sou um vovô. Eu tenho 54 anos de idade e eu acompanho desde menino. Só que ontem, eles lembraram os momentos, os piores momentos da história do Brasil, quando a bandidagem rola solta naquele Congresso. Porque eles não foram apenas vagabundos no sentido de não cumprir a sua própria palavra, e só isso já mostra uma ausência de caráter gigantesca. Eles fizeram de forma proposital, porque eles têm um objetivo em 2026. Eles não querem o Lula em 2026. Só que, para isso, eles estão sangrando o nosso país, eles estão sangrando o nosso povo. Existem várias formas de você dar um golpe. Você pode dar um golpe de Estado, tomando o governo à força. Você pode, como o Bolsonaro tentou fazer, mas existe o chamado golpe institucional. Quando a população ela deseja algo específico que está muito claro, e quando eles fazem exatamente o contrário, isso é um golpe contra o povo, que é baixo, que é rastejante. Quem é a pessoa, qual a pessoa no mundo, não é no Brasil, não, é no mundo, que vai querer aumentar o número de deputados? Você tem que ser uma pessoa completamente imbecil para você falar assim, não, eu quero que aumente assim, eu quero ter mais deputado. Com essa quantidade de vagabundo que tem lá, ganhando dinheiro assim, aos borbotões. Eles respiram dinheiro. E aí você quer mais deputado? Quem é louco? Qual é a pessoa no mundo? Quando foi feita uma pesquisa aqui no Brasil sobre quem quer mais deputado, quase 80% das pessoas falaram não, porque é o óbvio, ninguém quer mais. O que nós queremos, o que eu gostaria muito, era diminuição, era menos deputado. Pois os caras fizeram para aumentar. Depois, combinaram essa questão do IOF, porque eles cobram o tempo todo, não, tem que ter austeridade financeira, econômica, o governo não pode gastar, não pode acontecer isso, aquilo, só que não abrem mão de um centavo dessas emendas que eles têm ali. Resultado, votaram contra o ajuste do IOF, que ia recair exclusivamente, veja bem, exclusivamente sobre os bilionários. Vou trazer para você as informações, vou mostrar um pouco sobre essa questão dos gastos, dos custos, vou trazer bastante informação aqui para você entender o que aconteceu e vou colocar no final o que o governo vai fazer mediante essa situação toda que aconteceu, essa tragédia que aconteceu ontem. Vamos começar falando sobre essa questão do aumento de deputados, que até agora está entalado. É inacreditável que o Congresso votou a favor disso, olha só. Lá no Senado, eles ainda botaram uma travinha ali, continua sendo uma proposta bastante controversa, mas eles botaram uma travinha para não aumentar outros custos, pelo menos agora 2025, 2026, com passagem aérea, cota parlamentar, verba de gabinete, esses custos, né, que os deputados têm também. Então, essa é a situação. Teve um líder governista que disse que o presidente Lula está tão irritado com o que aconteceu, essa briga toda por conta do IOF, a forma como a coisa foi feita, a derrota, né, nessa jogada combinada, que hoje, se fosse hoje, ele poderia vetar. Mas muitos líderes governistas dizem o contrário, que a tendência é ele sancionar sem vetos, sabendo que compraria mais uma briga com o Congresso Nacional. Duas coisas sobre essa fala, tá? A primeira questão, o Lula pode não vetar, porque se ele vetar, eles vão derrubar o veto. E aí é mais uma perda para o governo. Vão derrubar, e aí fica o governo naquela situação em que ele cada vez mais se demonstra fraco na frente do Congresso. Então, provavelmente vai sancionar. Claes, qual é a sua opinião? Isso é uma questão de opinião. Para mim, vetava com grande alegria. Quer derrubar o veto? Dane-se. Mas eu não vou aceitar uma porcaria dessa. Uma sacanagem contra o povo. E a segunda questão, eles fizeram um combinado ali para aumentar o número de deputados e aumentar somente o salário, não a verba que a Câmara tem, ela vai ser realocada, vai ser redividida, vamos dizer assim. Né? Não vai aumentar aqueles gastos todos que tem, né, das benesses dos deputados. Só que veja bem, isso é uma malandragem, tá? Porque para eles aumentarem isso, é assim, a coisa mais simples do mundo. É num dia qualquer, eles vão lá,
dão uma canetada, ninguém percebe, aumentaram a verba de gabinete, aumentaram verba para assessor e tudo mais. Então eles falaram assim, não, calma, vamos só colocar mais gente aqui, que daqui a pouco a gente vai aumentar a grana para todo mundo aqui. É malandragem, é importante você saber. E foi feito de uma forma completamente atabalhoada e foi feito meio que no improviso, meio que nas coxas, como tem sido quase tudo o que esse Congresso faz. Esse professor aqui explica isso em mais detalhes. Tudo parece muito improvisado, Aline. O número de 513, ele tinha ali uma certa razão, né? Era uma média ali de 19 representantes no Congresso por unidade federativa. Agora fizeram um quebrado, né? Não chega nem a 20 e não tem um espaço de alocação. São Paulo continua extremamente desproporcional. O número mínimo ali, a forma de alocação dele ainda não ficou clara. Eles vão seguir um critério agora um pouco mais claro, dizendo que vão seguir a lógica das eleições. Mas, mesmo assim, é uma mudança muito drástica para ser feita de afogadilho, né, com essa velocidade, ou seja, teria que ser uma mudança um pouco mais criteriosa. E aí vem aquela questão, e se for criado um novo Estado? Né? O número muda? Eu considero essa fala do professor muito feliz porque ele mostra o seguinte, foi feito, como eu disse, nas coxas, foi mal feito, foi feito, como ele falou, usando o termo dele, de afogadilho, ou seja, sem nenhum critério, sem nenhum debate, não houve debate. A maioria dos parlamentares nem sequer estava ontem em Brasília, estava todo mundo curtindo o feriado de São João em muitos lugares, né? Você tem a festa de São João. Estava todo mundo numa boa. Aí chegaram lá um dia, pegaram o celularzinho, né? Ontem, né? Pegaram o celularzinho, votaram e ficou tudo certo. E isso é uma loucura. É inacreditável o que esse Congresso fez. Inacreditável. E, logicamente, mais uma vez, votando contra a população. Tem um objetivo por trás disso. Esse desgaste todo, essa questão do IOF, essa questão que eles estão fazendo o que eles querem ali dentro, tem um objetivo, que é claramente a eleição de 2026. A palavra que mais resume isso tudo é eleição, né? 2026, o foco é 2026. Para todas as mudanças que a gente está vendo, toda essa temperatura quente no Congresso Nacional, eles estão de olho em 2026 já, é ano pré-eleitoral, já estão começando a se armar. Vou colocar em números para você entender. Foram 98 votos para o governo, 383 contra. Então, veja bem, nós temos uma quantidade grotesca de gente que está dentro do governo e que votou contra o governo. E que abandonou e que deixou o governo na chuva. Gente que tem, inclusive, ministério ali, partidos que têm ministério. O próprio Hugo Mota, agora, o partido dele, fazendo essa fusão com o PP, que já de imediato se coloca na oposição ao governo, esse sujeito agora é um adversário político do governo. Até bem pouco tempo atrás estava fazendo viagem, lua de mel. Esse Alcolumbre, presidente do Senado, esse sujeito, ele indicou um ministro do governo Lula. O que está fazendo esse Alcolumbre? E a gente já tinha alertado aqui, eu acho chato fazer isso, né? Nós falamos, eu te disse, essa coisa, isso é chato. Mas é porque tudo foi muito previsível. Muitas pessoas vão dizer, Clayson, mas não tinha solução. Tinha que colocar esse pessoal lá mesmo, porque senão seria pior e tudo mais. Olha, eu não acredito. Porque, na verdade, a gente poderia tranquilamente estar ao lado daqueles que não iriam se transformar em adversários políticos, pelo menos. A ideia do governo, inicialmente, era essa, mas olha a tragédia que está acontecendo. E o pior de tudo, a coisa assim mais assustadora, é que isso não recai sobre o Congresso. A população não entende que isso é um problema do Congresso. Daqui a pouco, os resultados disso vão acontecer, vai ter problemas com relação a juros, com relação à alta de preços, com relação à impossibilidade de colocar adiante as políticas públicas do governo. E aí a culpa vai ser do governo. Essa é a jogada suja, macabra do Congresso contra o governo. E isso, infelizmente, você está sabendo, nós estamos falando aqui no canal, mas quantas pessoas vão ver esse vídeo? Aliás, eu até peço para você, por favor, se você puder, né,
Compartilha esse vídeo aí nas redes, para que as pessoas possam entender o que está acontecendo. A gente tem vídeos maiores aqui, mas temos análises que são profundas, por isso que são vídeos maiores. Eu quero colocar aqui para você uma fala da Miriam, então, que fala a respeito do que é realmente essa loucura cometida pelo Congresso ontem. Não faz sentido o que o Congresso tem feito. Ele não é de hoje. A lista é grande das medidas que são medidas inconstitucionais ou medidas que não são... que o governo não deveria, que o Congresso não deveria derrubar e derruba. Mas essa medida especificamente, ela é inconstitucional. Fazer um projeto de decreto legislativo, derrubando um decreto que é prerrogativa do Executivo, só o Executivo pode aumentar IOF, aumentar a alíquota de IOF. Isso é uma decisão do Executivo. Então, quando o Congresso derruba, através desse projeto de decreto legislativo, ele está fazendo uma medida inconstitucional. Está botando em mim a culpa de aumentar a conta de luz, mas é do Congresso a culpa de aumentar a conta de luz. O Congresso derrubou Jabuti, derrubou os vetos do governo aos jabutis. Então, isso causará o aumento da conta. Os consumidores pagarão a conta da decisão do Congresso. Aqui nós temos duas questões importantes. A primeira é essa situação da inconstitucionalidade. Esse é o debate que eu vou trazer para você agora no final do vídeo, trazendo quais são as questões que vão ser o desdobramento disso. E a segunda questão é essa questão de que o Congresso está à frente de todas as tragédias, inclusive a questão do aumento da luz. Então nós temos o Congresso arrebentando com o país, arrebentando com o Brasil, e ele, na verdade, não recebe nenhum ônus. Nas redes sociais, todos os extremistas, bolsonaristas, esse pessoal tipo Nicolas Ferreira, essa turma toda, mente nas redes sociais, as pessoas acreditam nisso e fica essas brincadeiras, esses memes contra o Haddad, essas coisas todas, e o resultado que a gente vê é essa tragédia. Eu vou trazer aqui um comentário da CNN, mas existe um problema nesse comentário e eu vou trazer para você a correção logo na sequência. Primeiro vamos ao comentário. Agora esses partidos estão divididos porque aparentemente eles têm uma ala ideológica que tem uma rejeição ao governo. E tem uma ala que está dizendo, eu vou para o governo porque eu quero usufruir desses benefícios de ser governo, isso é importante para a minha agenda eleitoral, para a minha agenda programática, para o que quer que seja. Então, mesmo dando o ministério para o PSD, para os republicanos, para esses partidos, eles ainda estão divididos. O governo, obviamente, sabe disso e sabe quantos votos ele pode contar com certeza e quantos votos ele não pode nessa base. Tem uma questão que não está presente nesse comentário que é muito importante. Existe essa, a gente chama de herança maldita do Bolsonaro, que é esse chamado orçamento secreto, que agora tem outro nome, emendas PIX, outro nome. Mas o que acontece? Houve um empoderamento por parte dos deputados que não mais precisam, como disse a pessoa que está aí fazendo um comentário, não mais precisam fazer esses ajustes junto com o governo. Eles têm agora na mão deles a verba. E o que eles fazem? Como a gente viu aqui, eu trouxe aqui um vídeo do Nicolas Ferreira dizendo, não, é claro que eu vou mandar para lá o dinheiro todo, porque é lá que eu tenho voto e tudo mais. Eles estão fazendo isso do ponto de vista exclusivamente da perpetuação no poder e exclusivamente voltado para um projeto pessoal. Então eles pegam essas verbas, colocam nos currais eleitorais, com isso eles ficam famosos ali, cada vez mais bem comentados e tudo mais, e essas verbas deixam de estar num processo que eu considero muito mais importante, que é a elaboração de políticas públicas, que a verba vai para quem precisa, que aí sim seria o correto, e vai para quem vai votar no deputado. Então existe uma questão que não está nesse comentário, que é o fato da herança maldita do Bolsonaro ter criado esse tal orçamento secreto e essas emendas PIX. Porque agora, dane-se o governo, eu vou dar dinheiro para o prefeito diretamente e de preferência se ele puder me dar aí 15%, 20% de comissão por fora. E agora eu vou trazer para você o comentário do que aconteceu ontem à noite e o que está acontecendo agora de manhã. O pessoal batendo as coisas aqui, você me perdoe, tá? Mas eu tenho que trabalhar e o pessoal do lado aqui também tem uma construção aqui.
Mas vamos colocar aqui para você o que aconteceu na noite de ontem e na manhã de hoje, olha só. A avaliação exposta a Lula ontem é a de que o Congresso, de fato, já se provou inconfiável, de que talvez ter devotado tanta confiança, em especial ao presidente da Câmara, tanto que o Lula, o Valdo vai detalhar isso daqui a pouco, vai falar hoje primeiro com o Davi Alcolumbre, com quem ele tem uma boa relação há anos, para depois falar com o Hugo Mota. Já o Valdo entra nesse assunto. Os ministros disseram, olha, o que eles estão fazendo não é estrangular o orçamento de 2025, implodir o orçamento de 25, eles vão implodir o orçamento de 2026. E o que é que se quer neste ambiente, presidente? Inviabilizar a reeleição desde já. Lula, e aí eu trago um segundo aspecto, dormiu convencido desta tese. Recebeu um telefonema de um de seus líderes no Congresso Nacional. O telefonema era, presidente, o que o senhor quer que eu faça? Pinto para a guerra ou tento acalmar? Lula disse a ele, para mim, basta. Não precisa ofender ninguém, gritar com ninguém, xingar ninguém, mas basta. Não dá para a gente se abaixar tanto a ponto de ficar exposto. Luiz Inácio Lula da Silva foi dormir ontem, como eu disse, consciente de que a base que ele tentou atrair com ministérios para o seu governo já desembarcou. A votação, a derrubada do IOF, não foi um fim em si mesmo. Ela representa, para o petista, até, digo, a noite de ontem, uma ruptura da centro-direita com o projeto de Lula à reeleição. O presidente foi dormir disposto a partir para o enfrentamento na política e o enfrentamento na justiça. Hoje, ele disse, eu vou, acho que é isso, acho que deu, acho que está claro o que aconteceu, eu vou meditar durante a noite, falar com o Messias, advogado-geral da União, para ver a viabilidade jurídica do questionamento no Congresso. Abro um parêntese aqui, Fernando Haddad disse para Lula que, no entendimento dele, é claramente inconstitucional o que fez o Congresso Nacional ontem, explico já já o motivo. Mas Lula ia conversar com o Messias e hoje disse, meditaria, amanhã a gente vê em que tom vamos. Mas a disposição do presidente ontem era de ir para o enfrentamento, para defender, inclusive, a própria imagem. É claro que tem que ir para a justiça. Não tem outra alternativa. O que eles fizeram ontem foi inconstitucional. Eles não podem fazer isso. E não dá para confiar mais num sujeito como o Hugo Mota. Como confiar num cara desse? Não dá. É um cara fraco. É um cara que é uma marionete dos piores inimigos da história da esquerda e do PT. Ele está a serviço dessa gente. Ele está sendo levado a reboque por conta dos extremistas bolsonaristas. E esse centrão agora chegou à conclusão de que o Lula 2026 não vai ser reeleito, a gente vai ter que fortalecer muito provavelmente o Tarcísio, e eles estão apostando todas as fichas nisso. Então, na verdade, agora, mais do que nunca, o governo tem que mostrar força, e a única forma de trazer isso não é mais nesse campo do debate, do diálogo, da conversa, de aproximar o centrão ao governo, de fazer aquele governo da frente ampla, como propôs o Lula. Eles não querem frente ampla. O que eles querem é um poder que eles possam exercer como era com o Bolsonaro, que simplesmente o Bolsonaro ficava viajando, fazendo cornociata aí para as ruas do Brasil e dane-se o governo estava na mão do Ciro Nogueira. Por que você acha que o Ciro Nogueira hoje é um dos principais pontos de divergência com o governo e é um dos principais articuladores de toda essa história que envolve inclusive o Hugo Mota? Porque ele perdeu o poder. Porque era muito tranquilo pro Ciro Nogueira ficar lá na Casa Civil, exercendo o poder total sobre o governo, qualquer ônus, qualquer situação, qualquer problema recaía sobre o governo. Ele ali podia fazer o que ele tanto que fizeram essa aberração que foi o Ciro Nogueira, inclusive foi um dos principais responsáveis por fazer essa aberração, que foi o orçamento secreto, e simplesmente isso recaiu sobre o Bolsonaro e dane-se. As pessoas não chegam até a fonte. O nosso país ele tem um enorme problema. Debate político virou conversa de bar rasteira. As pessoas não se interessam por que realmente está acontecendo. Eles estão pensando lá nos dois principais, Lula e Bolsonaro. Agora o que está acontecendo no Congresso, dane-se.
As pessoas nem sequer sabem quem é Hugo Mota, quem é o presidente do Senado ou coisas assim. Elas nem sequer sabem como funcionam isso. Estou generalizando aqui, até estou um pouco chateado, mas a gente sabe que tem muita gente que sabe sim, eu não quero dizer que são todos, mas se você for conversar com as pessoas nas ruas, você vai na feira conversar e perguntar para a pessoa quem é o presidente do Senado, a pessoa não vai te falar. Porque não interessa muito. Agora, se você perguntar se ela tá no Zap recebendo meme do Haddad, ela fala, não, recebo mesmo, é o Tachad, né? Então fica essa situação. Nós estamos sendo tomados pelo mais vagabundo congresso da história, que é coordenado por mentirosos, canalhas e ladrões, e eles estão tão empoderados que eles fazem o que fizeram ontem, que é um ataque contra o Brasil, quando a vontade do povo, como eu disse, ninguém quer mais deputado aqui, ninguém quer mais, as pessoas não querem pagar mais pela conta de luz, que foi o que eles aprovaram o aumento da conta de luz. As pessoas, obviamente, se você perguntar, o Congresso é um inimigo do povo, ele é um inimigo da população. Coloca aqui nos comentários o que você acha a respeito disso. A gente vai gravar, eu vou gravar muito vídeo a respeito disso, e eu peço para você, encaminhe esses vídeos, ajude, por favor. Olha, quando você, por exemplo, se inscreve em um vídeo como esse, o YouTube entende, olha, esse aqui é um assunto importante. Então se inscreva no canal, especialmente se não é a primeira vez que você está aqui com a gente. Se você recebeu esse vídeo de um amigo, de uma amiga, se inscreva, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal. Fortaleça as poucas vozes que estão colocando algo de resistência ao inferno que a direita e a extrema-direita estão transformando o nosso país. Tá bom? Não se esqueça. Eu estava com o celular aqui, nós temos uma dica especial para você, que é essa dica da renda extra. Estamos chegando em mais um final de semana. Você vai ter um tempo maior para você analisar essa proposta de trabalhar na sua casa, no dia que você quiser, no tempo que você quiser, da forma que você quiser, somente com o teu celular você já pode ter uma renda extra todo mês, R$300, R$500. Essa escola de negócios, ela tem transformado a vida de pessoas. Em breve eu vou trazer aqui uma série de depoimentos de pessoas que já têm a sua vida transformada com essa escola de negócios. Entra aqui e dê essa força pra gente. E olha, mais uma vez eu peço, por favor, eu peço para você saber sobre a escola de negócios, é o primeiro comentário fixado, tá? Primeiro comentário fixado. Eu peço, por favor, seja membro do canal. Nós precisamos, nesse mês, de atingir os membros aqui do canal. Eu peço, por favor, dê essa moralzinha pra gente, ajude o nosso trabalho. Daqui a pouquinho a gente volta. Salve, progressistas, eu sou o Clayson. Se você gostou desse vídeo, você também vai gostar desse vídeo aqui, porque é o próprio YouTube que indica pra você.